Bom dia, graça e paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui agora começando no livro de Esdras, capítulo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitridate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados de Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e ajudar cada um para a sua casa. Os que vieram com Zorobabel: Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paróis, 2.162. Os filhos de Zefatias, 362. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatur, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgad, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo,
52, os filhos de Magbe, 156, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lode, Adide e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaa, 3.730, os sacerdotes, os filhos de Jedaía da casa de Jésua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazu, 1247, os filhos de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jésua, Cadmiel, dos filhos de Adovias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Zobai, por todos 139, os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Quero, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Saniai, os filhos de Anã, os filhos de Gidei, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asnar, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baziute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barca, os filhos de Cícera, os filhos de Temar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Zoforete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaia, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Zefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os Netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram até o Mela e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher as filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus para a fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em outros 61.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém, e levantou-se Jeshua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor,
holocausto de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jeshua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam em muito longe. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, aí a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os homens tornaram do cativeiro, edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Ardom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sois os edificadores, edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Midrate, Tabiel e outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes desta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarcistas, Arquevistas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhes mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros,
e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como sois assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nada houve rebelião em tempos antigos, e que nela houve rebelião, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma nesta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e o Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam além do rio. Paz, e em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam que nos tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dá ordem para aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de comer, terdes erro nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força e braço com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Louvado seja Deus. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome de Deus de Israel, disse, profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jéssua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tetenai, governador daquém do rio, e Zetar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que o negócio veio a Dário. Então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Zetar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e esta obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe:
toma estes vasos e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Amém.